Nós já estamos gravando. Para silenciar aqui, Pedro, como é que eu faço? Lá embaixo, mute all. Peraí, onde é que bota o egoísta, o buraco? É aqui? Aqui? Embaixo? O Mário Roberto saiu de novo, rapaz. Eu peguei aqui o anfitrião de volta, já que já está gravando. Aí eu vou fazer, vou silenciar aqui, Ricardo, depois eu te devolvo. Eu posso botar aqui e fica egoísta, né? Pronto, vamos começar, companheiro. Já está gravando. Para que serve mesmo essa gravação, hein? Para disponibilizar depois no grupo, companheiro Cordão. Quem é que é para ficar com o áudio? É só o presidente? Só. Agora eu não sei como é que a gente fecha aqui, não. Boa noite, companheiros. Vamos começar a nossa reunião. Declaro aberta a 33ª reunião ordinária do Rotary Club de Teresina Pissarra para o ano rotário 2019-2020. Com as bênçãos de Deus, nosso guia, passo a palavra ao nosso companheiro Ricardo Dias, diretor de protocolo. Companheiros, boa noite. Sejam todos bem-vindos à 33ª reunião ordinária do Rotary Club de Teresina Pissarra, ano rotário 2019-2020. O Rotary Conecta o Mundo. Hoje, dia 20 de maio de 2020, iniciamos o expediente do protocolo, lembrando um pensamento de Paul Harris. Neste mundo, precisamos entender melhor e com mais clareza o valor de certas coisas e a falta de valor de outras. Em seguida, registraremos as datas comemorativas e, logo após, destacaremos os aniversariantes da semana. Teremos também as informações rotárias com o companheiro Paulo Melo, o expediente da tesouraria com o companheiro Neto Carvalho, o expediente da secretaria com o companheiro Samuel Gonçalves. Teremos uma palestra com o Dr. Newton Nunes com o tema Gestão em Tempos de Crise e, logo em seguida, o horário dos comunicados. E finalizaremos com a palavra do nosso presidente, Cláudio Rego. Com a permissão da presidência, registramos as datas comemorativas da semana entre os dias 20 a 27 de maio de 2020. Hoje, 20 de maio, Data Nacional de Camarões, Dia Nacional do Comissário de Menores, Dia Nacional do Medicamento Genérico, dia 21 de maio, Dia da Língua Nacional, dia 22 de maio, Data Nacional do Iêmen, Dia do Apicultor e Dia do Economiário, dia 23 de maio, Dia da Juventude e do Soldado Constitucionalista, Dia da Indústria e do Industrial, dia 24 de maio, Dia do Detento, Dia da Infantaria do Exército Brasileiro, Dia do Vestibulando, dia 25 de maio, Data Nacional da Argentina, Data Nacional da Jordânia, Dia do Trabalhador Rural, Dia do Massagista, Dia do Motorista, Dia do Escritor, Dia Nacional da Adoção e Dia da Costureira, dia 26 de maio, Data Nacional da Guiana, Dia do Revendedor Lotérico, Dia Nacional do Combate ao Glaucoma e, no dia 27 de maio, Dia do Profissional Liberal e Dia da Mata Atlântica. E hoje nós tivemos a antecipação do feriado de Corpus Christi para a próxima sexta-feira, dia 22 de maio. Nesse instante, com a permissão da presidência, homenageamos os aniversariantes da semana entre os dias 20 a 27 de maio de 2020. Dia 22 de maio, companheiro Eduardo Maia de Miranda. Dia 23 de maio, companheiro Felipe Arraes Rezende Leitão. Clébia Maria de Lima Pedrosa, esposa do companheiro Gilberto Pedrosa. E no dia 26 de maio, companheiro Giuliano Amorim Aita, Mayra da Silva Neto, esposa do companheiro Sebastião Ferreira de Diniz Neto, Rafaela de Alencar Pacheco, filha do companheiro Vicente Pacheco, e Guilherme de Alencar Pacheco, também filho do companheiro Vicente Pacheco. Passo a palavra para o companheiro e presidente Cláudio Rego. Companheiros, mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos. Queria agradecer também especialmente o nosso palestrante já daqui, o Dr. Newton Nunes, que já foi anunciado
na semana passada, ele assistiu a nossa reunião. Então, diante dos seus afazeres, está à frente de uma empresa que está tendo muita demanda nesse momento, empresa de saúde, e vai trazer a experiência para a gente da gestão e das inovações na gestão. Ele que tem MBA no assunto, posteriormente a gente vai apresentá-lo. Então, nesse momento, eu passo a palavra ao companheiro Paulo Melo para as informações rotárias da semana. Com a palavra, companheiro. Aberto aí. Alô, companheiros, boa noite. Estão me ouvindo bem? Sim, pode falar, companheiro. Está ótimo. Bom, hoje eu vou falar sobre a informação canto no clube. Harry Huggles foi a quinta pessoa que, com Paul Harris, compartilhou as convenções que levaram à fundação do primeiro Rotary Club em Chicago, em 1905. Harry gostava de cantar, atividade bastante popular na virada do século. Em um dos primeiros encontros do recém-formado grupo, Harry subiu na cadeira e convidou os participantes para cantar com ele. O canto em grupo logo se tornou tradicional nas reuniões do Rotary. O costume foi disseminado por muitos outros clubes dos Estados Unidos e ainda é atividade popular de companheirismo nas reuniões de clubes em diversos países como Austrália, Japão, Nigéria, Nova Zelândia e Canadá. Alguns clubes cantam canções nacionais na abertura formal de cada reunião. No entanto, a prática do canto é rara nos Rotary Club da Europa, América do Sul e Ásia. Muito obrigado, companheiro Paulo Melo. Exponha, companheiro. Mais uma vez, pela sua participação. E tratando de um assunto, né, que é até um pouco diferente para a gente aqui, que é o momento de cantar nas nossas reuniões. Nós não temos esse hábito, eu não sei se algum clube daqui de Teresina tem esse hábito de canto nas reuniões, né? Talvez se eu cantasse, ninguém ia ficar na reunião, mas tudo bem. Não sei se tem algum cantor aqui no nosso grupo. Pelo menos que eu conheço, né? Não sei se tem. Companheiros, então, passo a palavra ao companheiro Neto Carvalho para o expediente da secretaria. A palavra, companheiro. Da tesouraria. Desculpa. Obrigado. Boa noite, presidente. Boa noite, companheiros. Bom, eu sou apenas o terceiro suplente, mas nós estamos aí acompanhando com o conselheiro Henrique, que é o tesoureiro efetivo, e nesse momento a gente precisa da colaboração de todos os companheiros para quitar a mensalidade, lembrando que nesse período de quarentena a mensalidade é apenas R$ 70,00. E por que nós temos essa necessidade? Porque logo no início da nova gestão, do futuro presidente Samuel, nós temos um compromisso com o Rotary Internacional e o dólar ele se elevou a um valor estratosférico aí, fora da realidade, e a nossa mensalidade continua a mesma. Então, nós precisamos que os companheiros atualizem aí seus compromissos, né, essa pequena colaboração, para que a gente possa cumprir no início do mandato com o nosso compromisso do nosso clube com o Rotary Internacional. Era isso aí que eu queria lembrar e uma boa noite a todos. Muito obrigado, companheiro. Desculpa a apresentação no início. Realmente, esse ponto foi muito tratado na reunião passada e surtiu efeito. Eu quero agradecer aos companheiros que já regularizaram. Então, já melhorou bastante o caixa do clube. Eu hoje já acompanhei. Então, peço que aqueles que não fizeram, entrem em contato com o companheiro Neto, que está aqui presente. Pode ser até pelo chat aqui, a gente passa os dados e depois as informações de cada companheiro. Na verdade, como todos sabem, a gente precisa pagar uma per capita para o Rotary Internacional no começo de cada semestre
e essa per capita é muito elevada. Só para vocês terem uma ideia, o dólar no valor do começo do ano, nós pagamos R$11 mil, imagine agora, não tenho nem ideia de quanto será. Então, é um valor realmente muito alto. Mas nós estamos recuperando e temos também uma notícia que daqui a pouquinho eu vou dar, o companheiro Beethoven também tem uma surpresa para a gente aí que quem é do conselho já sabe, mas eu quero anunciar daqui a pouco também para todos os companheiros. Passo a palavra ao companheiro Samuel Gonçalves, agora sim, o expediente da secretaria. Com a palavra, companheiro. Boa noite, companheiros. Companheiros, a minha fala hoje tem inclusive a ver com a notícia que saiu muito triste. E o companheiro Fábio Martins até postou agora há pouco no Pissarra Debates que existe uma pesquisa do Banco Mundial e que após a pandemia nós vamos ter 60 milhões de pessoas na pobreza extrema. É a questão da economia, né? E hoje à tarde, mais uma vez, eu recebi a ligação da irmã Rita, Lisboa. Quem não conhece a irmã Rita, eu acho que quase todo mundo conhece, ela está à frente lá do La Fraternidade, o Amor é a Resposta, e ela me relatou que várias pessoas da comunidade sequer têm CPF, então muita gente não recebeu os R$600 e estão passando, infelizmente, companheiros, ela usou esse termo, passando necessidade mesmo vital, que é alimento. Então, mais uma vez, ela me pediu para conversar com todos vocês a possibilidade da gente tentar arrecadar alguma coisa e doar cestas básicas, qualquer coisa para ajudar. Então, realmente é uma coisa que preocupa muito. Acho que isso vai ser a tônica nesse próximo semestre aí, principalmente, a minha opinião. Quando a gente adentrar ali os meses de setembro, onde eu acho que o número de demissões e a crise econômica vai apertar um pouquinho. Então, é uma notícia bem triste, mas coincidentemente hoje, agora à noite, eu falei até com o presidente, ela me ligou fazendo esse apelo. Então, falei com o presidente, ele me autorizou a dar essa notícia aqui. E, de novo, eu vou colocar, dessa vez, a primeira vez, a gente foi muito rápido, depositaram na minha conta pessoal. Dessa vez, a gente vai colocar a conta do Rotary e a gente vai arrecadar uma semana. E, para a semana que vem, a gente combinar que companheiro pode ir lá comigo para a gente fazer essas entregas lá. Tá bom? Retorno a palavra ao presidente. Obrigado, companheiro. E que fique claro que essa doação ela não tem valor nenhum, mínimo, né? O máximo. Então, cada companheiro pode contribuir com o que tiver condição. A gente sugere que pelo menos uma cota mínima seja de uma cesta básica, porque aí a gente tem uma referência para comprar e aí fazer essa coleta, né? Então, a gente vai dessa vez passar uma semana divulgando no grupo para quem puder colaborar. Eu acho que uma cesta básica a gente pode fazer e na próxima quarta-feira, antes da reunião, eu vou combinar com o companheiro Samuel. Eu acho que quarta-feira pela manhã é um dia bom para mim. À tarde eu dou aula, a tarde toda não consigo, para ver com ele um horário para a gente deixar esses alimentos lá, que vai ajudar bastante as pessoas da Vila Ferroviária, que todo mundo conhece aqui, fica ali atrás do CI. A carência realmente é muito grande naquela região, além de outros problemas, né, como consumo, tráfico de drogas, etc. Então tem problemas gravíssimos naquela reunião. Companheiros, antes de anunciar o nosso palestrante, até para que depois a gente possa ficar à vontade, fazer as perguntas, o tempo que for necessário, eu vou dar duas notícias para os companheiros aqui. A primeira notícia é que nós vamos participar, como todo ano, da apreciação das contas da governadoria no exercício, no ano rotário 2018-2019. Então, como o nosso clube é o maior clube do distrito, a gente tem 3 delegados para indicar. E nós chegamos em um consenso para indicar 3 companheiros nossos aqui, mas eu preciso que todos ratifiquem o nome, porque eu tenho que enviar essa informação ao distrito de que os nomes foram ratificados em assembleia. Então, os companheiros que nós
escolhemos para representar o nosso clube é o companheiro Ezequias Costa, o companheiro Felipe Salha e o companheiro Neto Carvalho. Então, eu os convidei, eles aceitaram prontamente, eles vão analisar as contas para a gente se reunir e discutir, apresentar a posição do clube na reunião que vai apreciar as contas da gestão 2018-2019 do distrito. Então, eu queria saber se algum companheiro se opõe a essa indicação. Se não, se mantém como está e a gente aprova agora em assembleia o nome dos 3 companheiros. Então, o companheiro Samuel Gonçalves registra aí o nome dos 3 companheiros aprovados para a gente informar ao distrito já amanhã, tá bom? E a segunda notícia, ficamos muito felizes com a indicação do nosso clube, Rotary Clube de Teresina Pissarra, para apadrinhar um novo clube no distrito. A gente sabe que o Clube Fátima, o Rotary Clube Teresina Fátima, um clube formado só por mulheres, muitas delas são nossas esposas. Esse clube é um clube afiliado da gente também. Então, dentre os vários clubes que poderiam ser escolhidos, inclusive o Fátima, o companheiro Beethoven, que ficou à frente dessa empreitada, nos indicou o Rotary Clube de Teresina Pissarra para ser padrinho, o que para o distrito é muito relevante. E eu gostaria de passar a palavra para o companheiro Beethoven rapidamente, só para ele dar essa notícia e como ele teve essa ideia e essa deferência para a gente. Governador Beethoven, gostaria que você se manifestasse, por gentileza. Boa noite, companheiros, queridos amigos do Rotary Clube Pissarra. Eu tenho boas notícias. A primeira notícia é que o tesoureiro do clube, na reunião passada, ficou de passar os detalhes da minha conta, que eu queria fechar o ano. Quero lembrar que eu pago apenas 50% aqui, o jantar. O outro 50% são os deveres do Clube de Floriano, relativo à Rota Nacional e governadoria, etc. A outra notícia é que eu gostaria de doar um livro que eu estou lendo pela segunda vez. Esse livro é de grande importância porque ele foi escrito pelo Henry Kissinger, que foi um dos maiores elementos da diplomacia americana. Ele recebeu o título também de líder da paz, um título na Suécia, e eu gostaria de passar para alguém aí, fazer um sorteio, um livro muito importante, porque o livro diz sobre a China que está chegando ao topo do mundo, a China que tinha os imperadores que eram homens de Deus, a China que era o império do meio, entre o céu e a terra. É um livro muito interessante e eu gostaria de lhes dar. Eu não tenho livro, mas vou comprar na livraria e passo para o presidente. O presidente haverá de escolher a maneira de fazer um sorteio, etc. A outra notícia é uma notícia muito importante. Nós fomos procurados, há algum tempo atrás, por pessoas que desejavam fundar um novo clube de Rotary em Teresina. Uma pessoa chamada Graça Arraes, que é muito conhecida,
e Regina Mendes. E essas coisas que eles queriam que nós dessemos o apoio para esse trabalho. E concordamos em dar com esse apoio, e esse apoio floresceu. O clube está já preparado para fazer todo o processo e aí criado o novo clube de rota. O nome é um nome bonito, é o nome de como é o nome? Morada do Sol. Morada do Sol. Morada do Sol. Eu hoje, falei com o companheiro presidente, se o Rotary Club de Pissarra estava interessado em ser o clube padrinho. Ele imediatamente chamou a liderança do clube e aceitou. Esse aceitou é interessante, porque aceitar formar um clube de rota nesse momento de pandemia, de dificuldade, é uma coisa muito importante. Importante, inclusive, porque o clube receberá $1.000. E, certamente, esse clube será também exaltado pela própria direção do Rotary Internacional. Com isso, eu acho que o companheiro Cláudio Rego é um homem de sorte. Ele vai fundar um clube de Rotary. Nós estamos muito satisfeitos, muito preparados, e a ideia é que esse clube já estará produzindo resultados a partir de ainda este mês de maio ou princípio de junho. Então, fica aí o registro. Eu estou muito feliz com isso e, evidentemente, que fundar Rotary, neste momento que o Rotary Internacional está preocupado, porque estamos fazendo reuniões virtuais e, com isso, o Rotary Internacional está com preocupação de perdermos associados. Então, amigos, a notícia é boa, eu fico feliz também de estar contribuindo para Rotary Internacional, contribuindo para o meu clube. Você sabe, eu tenho 2 clubes, contribuindo com tudo. É muita alegria para mim. A Claudinha também tem me ajudado muito, a minha companheira de lá, mas companheira também de Rotary. A gente está muito feliz. Essa é a notícia boa que eu trago para vocês. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, tudo bem. Senão, eu acho que expliquei muito bem. Companheiro Beethoven, muito obrigado, governador, pela deferência ao nosso clube. Queria agradecer aos companheiros que eu coloquei no nosso grupo do conselho, e todos se manifestaram, inclusive alguns comentando, justificando o apoio. Então, muito importante, porque mostra esse conhecimento do que é o Rotary e do que é se criar um clube nesse momento, no momento de crise. Eu quero dizer aos companheiros, o companheiro Samuel Gonçalves já sabe, que nós temos pretensos também novos candidatos a ingressar no clube. Então, que passarão certamente pela avaliação do nosso DQA, mas tomarão posse, se for o caso, após aprovados, e aí a gente sabe que há os critérios, na gestão do companheiro Samuel Gonçalves. Então, é o Pissarra pujante, é o Pissarra firme e forte
nesse momento de dificuldade, mas nós estamos mostrando que somos capazes de superar e vamos superar. Com decreto estendido ou não, mas nós vamos para frente, nós já sabemos aí que o governo estendeu o decreto, então nós vamos para frente, mas nós vamos superar e nós estamos aqui para isso, o clube todo unido nesse propósito, todo mundo se ajudando do que pode para fazer o melhor. Então eu quero, nesse momento, com muita satisfação, chamar o nosso palestrante, o Dr. Newton Nunes, que eu vou pedir ao companheiro Ricardo Dias que faça a leitura do currículo do Dr. Newton Nunes, nosso amigo, conhecido aqui de vários, para falar um pouco para a gente como gerir empresa, organizações nesse momento, ele com a experiência dele. Até porque é cardiologista também, cuida do coração. Companheiro Ricardo Dias, por favor. Então, o Dr. Newton Nunes, ele é médico cardiologista formado pela UFP, ele é Master of Business Administration, MBA, em Gestão Empresarial, pela Fundação Getúlio Vargas. Ele é Master of Business Administration, com Gestão em Saúde pela Faculdade Unimed, e ele é doutor em Ciências da Saúde, né, pela Universidade Federal de São Paulo. Então, passo a palavra ao presidente. Doutor Newton Nunes, com a palavra, o espaço é seu. Okay. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, dizer para mim, dizer que é uma honra eu estar aqui hoje no Clube Rotary Pissarra, né? Eu que já venho seguindo esse clube de longe, mas já fui a algumas reuniões, né, convidado, e o Cláudio me chamou para falar de uma coisa que muitos de vocês aqui, na verdade, já sabem, né? Muitos têm empresas, eu conheço, mesmo alguns não me conhecendo, eu já conheço bastante gente do clube, e sei que todos vocês têm uma experiência com gestão e já têm negócios e muitos bem-sucedidos aqui. Na verdade, a minha experiência prática é mais em gestão em saúde, tá? Mas eu trouxe aqui algumas coisas para a gente fazer na verdade, é um bate-papo mesmo. A ideia não é a gente colocar nada muito formal, né? É a gente discutir e saber que nós estamos num momento muito complicado da nossa história, da história do mundo, né? É uma situação inédita do século, que isso trouxe bastante repercussão em todos os campos e muito na economia, né? Principalmente todos nós acompanhamos aí os noticiários e vemos que o impacto será muito grande daqui para frente em todos os negócios e na economia como um todo. Eu trouxe aqui um material, na verdade, que eu vou apresentar para servir de apoio para a gente falar um pouquinho sobre isso, como a gente administrar no tempo de crise, muito baseado na minha experiência também, prática, né? Vocês estão vendo aí a tela? Estão vendo a tela? Sim. Tá, ok, né? Tá, ok. Então, assim, eu preparei esses slides, né, para a gente discutir, então, como fazer uma gestão em tempos de crise, que, na verdade, nós vamos sobreviver ao caos que está nesse momento. É um caos sanitário que vai repercutir sobre a economia. Mesmo antes da pandemia, nós temos uma situação, nós já tínhamos uma situação que era essa é uma manchete do UOL, né? Já antes dessa pandemia, que dizia o seguinte, que de cada 10 empresas, 6 fecham antes de completar 5 anos. Daí mostrando como é difícil, todos vocês sabem, como é difícil manter uma empresa aberta por muito tempo. Vários fatores contribuem para essa quebra, mas, de um modo geral, ela representa uma dificuldade que o empresário brasileiro tem em manter o seu negócio durante um longo tempo. E se esse cenário já era desafiador, depois da crise, o mundo já mudou e nós temos agora
um novo, que chama de novo normal, né? Nós vamos partir de uma nova base, onde nós vamos ter uma retração econômica, provavelmente uma recessão mesmo, onde as empresas terão diminuição de suas receitas, as pessoas físicas, diminuição das suas rendas, vamos ter um aumento no desemprego, falências de empresa, endividamento de famílias e de empresas. Também é muito conhecido uma afirmação que toda crise é também uma oportunidade, tá? Mas ela só vai ser oportunidade para quem souber aproveitar ela, porque senão nós vamos sucumbir a todo esse cenário e muita gente não vai conseguir sobreviver daqui para frente. Vamos ter muita dificuldade. Eu trouxe para vocês aqui um relatório da McKinsey, já atualizado agora, que ele mostra o seguinte: se vocês observarem aqui, a projeção deles é que, mesmo se houvesse, né, um rápido e efetivo controle do vírus, o que não está acontecendo aqui no Brasil, a projeção de recuperação da economia brasileira a voltar ao patamar antes da crise é só no primeiro trimestre de 2021. Isso se fosse controlado, tá certo? E aí projetando uma queda do PIB em torno de 8,8% nesse período aqui do último trimestre de 2019 até o segundo trimestre de 2020. Mas nós estamos nessa segundo cenário aqui, ó. Nós não estamos conseguindo controlar bem porque a crise não está sendo adequadamente conduzida, isso é fato, independente de qualquer viés político. Para deixar claro, eu votei no presidente Bolsonaro, mas é um fato. Não está sendo bem conduzido. Então, nós estamos aqui nessa segunda parte que diz o seguinte, que se não houver um controle efetivo, mesmo a gente fazendo essa resposta, mas se o vírus não for muito bem controlado, há uma projeção da gente só voltar ao patamar pré-crise em 2023, com uma projeção de queda de PIB nesse período de menos 11,8% e terminando o PIB com uma variação de menos 8%, que é o mais provável, menos 8,6%, que é o mais provável que aconteça na gente até o final do ano. Portanto, vocês podem concluir que o cenário vai ser muito grave. Vejam que a gente já vinha recuperando a economia através do ministro Paulo Guedes, fazendo bastante acerto no começo do governo, mas, infelizmente, veio uma crise que ninguém contava com ela. E isso jogou por terra todo um planejamento que vinha sendo feito. Bom, mas será que o impacto dessa crise é igual para todo mundo? Esse aqui é um gráfico que mostra impactos o impacto ele é diferente em determinados segmentos e setores. Então, vejam vocês aqui do lado esquerdo, que as companhias aéreas e as agências de viagem, petróleo, também bancos, eles sofreram muito mais do que outros negócios, como, por exemplo, as farmacêuticas, que estão vendendo remédio adoidado aí, né? E até empresas de tecnologia. Então, a crise, apesar de ser grave, ela não é igual para todo mundo. Dependendo do ramo do seu negócio, ela pode impactar mais ou menos. E isso aí vai exigir também estratégias diferentes. Esse outro gráfico também ele mostra onde estão os principais países do mundo agora, nesse momento, tá certo? Então, todo mundo já passou pela preparação da tempestade. O Brasil deu sorte, porque foi um dos últimos países a passar por ela, mas não soube aproveitar a sua vantagem temporal, não aproveitou a experiência que os outros países tiveram, né, para poder superar melhor essa crise. E nós estamos ainda aqui navegando na tempestade, aqui junto com Estados Unidos, Inglaterra, que também estão sofrendo pesadamente com essa crise. A China, né, jogou todo mundo aí no caos, mas já está aqui, ó, escapando junto com a Coreia do Sul, já vai saindo da tempestade e se preparando para gerenciar o seu crescimento a partir de então. Veja que o choque econômico dessa tempestade vai ser violento, né? Está sendo, na verdade. Uma série de medidas foram tomadas, todos nós sabemos, lockdown, distanciamento social, enfim, isso impacta sobremaneira em todos os negócios. As pessoas não consomem, se retraem, ficam em casa, o medo, o pânico se manifesta, tá certo? E isso reflete no choque econômico muito grande. E o que fazer, então? Como vencer? Na verdade, aqui é até de uma apresentação minha de outra situação, mas eu acho que continua valendo para o cenário de hoje. Como vencer a competição e dominar o seu mercado? Primeiro, vai ser um mercado muito mais difícil,
vai ser um mercado onde as pessoas estarão economizando, as famílias estarão economizando, vão gastar com o essencial, vão diminuir gastos com o supérfluo, vão estar com medo, não vão viajar ainda esse ano, porque o coronavírus ele não vai desaparecer como um passe de mágica, ele vai continuar até o finalzinho desse ano, no ano que vem ainda vai ter alguma coisa, então as pessoas não vão viajar tranquilas, vai ter o retorno, ele vai ser muito lento, não vai ser imediato, ele vai ser gradual. Então, para toda empresa, para você vencer os seus concorrentes, os seus competidores, só tem um jeito. Você tem que criar valor, que seja qual for o seu negócio. Você tem que criar valor para os seus clientes e fornecedores, porque só você criando valor no produto ou no serviço que você vende é que você vai ter uma vantagem competitiva sustentável que vai vencer a concorrência. E hoje é assim, é criar o valor com o menor custo possível. Mas o cliente, para ele tirar o dinheiro do bolso e pagar alguma coisa daqui para frente, ele vai ter que perceber que aquilo ali vale a pena. Ou é um item de extrema necessidade, ou é um item que tem que valer a pena. E mesmo assim, ele vai escolher o que está oferecendo para ele mais com menor custo. Mas o que é o valor, afinal de contas? Que conceito é esse? O valor nada mais é do que a entrega dos benefícios que você fornece no seu produto ou no seu serviço, menos o custo para a aquisição daquele produto ou serviço. Então, essa percepção desse gap, dessa diferença, é que vai fazer com que o cliente perceba que o seu produto tem valor. E o valor é o saldo, então, entre os benefícios percebidos pelo cliente, não é o que você entrega, tá? É o que o cliente percebe. Às vezes você acha que está entregando muita coisa, mas o cliente não percebe, você não consegue, como diz no dito popular, você não consegue vender o seu peixe. Tá certo? O cliente é o que ele percebe de benefício menos o que ele paga. Então, é isso que é valor. Em qualquer negócio que você oferecer, você tem que mostrar valor. Se você tem um consultório, você tem que mostrar valor desde a hora que o seu paciente entra lá na sua secretária, na sua tecnologia, no seu atendimento médico. Se você tem uma construtora, você tem que construir com boa qualidade, com bom material, no prazo, sem atraso, bom pós-venda e com custo-benefício melhor, tá certo? Então, qualquer coisa você tem que entregar um valor, que é o benefício menos o custo. Bom, mas para isso, essa frase ela vale bem. Se você não sabe aonde vai, qualquer caminho serve, tá certo? Então, assim, a gente tem que saber o que fazer. E nessa hora, mais ainda, tem que ter estratégia para poder escapar. Quais são as prioridades agora no momento como esse? A prioridade número 1 hoje de qualquer empresa é o caixa. O caixa é o oxigênio da empresa. Tá? O caixa é o oxigênio da empresa. O lucro é a comida, mas você morre mais cedo com o oxigênio falta. Quando falta oxigênio, você morre ligeiro. Comida você ainda aguenta um dia, 2, tem gente que faz jejum um bocado de dia, mas caixa, se faltar, morre. Tá certo? Então, é fundamental o gerenciamento de caixa nesse momento. Então, você tem que travar o caixa. É como diz aí, sentar em cima do caixa. Então, você só vai gastar com o que for essencial. O que for supérfluo tem que ser imediatamente cortado. E o que for essencial ainda tem que ser repensado se não há um jeito com o menor custo que possa ser feito. Então, nesse momento, é travar o caixa. Você tem que focar no core business, quer dizer, qual é o seu negócio principal. Muitas vezes a gente fica focando em marketing, em outras coisas acessórias ao seu negócio principal. Você tem que entregar naquilo que você propõe, no seu negócio principal, entregar bem feito. Tá certo? Então, focar o gasto ele tem que ser no que você oferece. Se você é um prestador de saúde, é na qualidade da saúde que você entrega. E aí, pode ser menos na recepção, menos na parte estrutural, né, de arquitetura e tal, mas o essencial, que é a qualidade do serviço da saúde, você tem que entregar. Então, você tem que gastar o seu dinheiro no que é principal. E o controle de custo é o que dizem também, né? Cortar custo é como cortar unha, é direto. O tempo todo você tem que estar revendo o que pode cortar e sempre tem alguma coisinha a mais para cortar. Então, o controle de custo é na unha. E as vendas nesse momento está muito complicado. E eu vou falar um pouquinho depois mais sobre as vendas lá na frente, mas vender num cenário como esse realmente não está fácil. E para alguns negócios está bem difícil.
O pessoal que trabalha com vendas hoje, comissionados, estão passando bastante aperto, porque não está fácil vender hoje. Bom, quais são as estratégias que nós podemos lançar a mão para poder melhorar, né? Se tiver um planejamento estratégico, a sua empresa, geralmente empresas maiores têm, tem que revisar. As que não têm, pode fazer até empresas pequenas, você pode fazer um planejamento estratégico mais simples para poder atingir determinados resultados. Revisar o orçamento. O orçamento base zero é aquele que você começa do zero. Então, você nunca fez nenhum orçamento, então vamos lá. Cada setor, quanto vai custar de estrutura esse ano, de vendas esse ano, de comissão de salário, de marketing e tal. Então, você vai botando lá do zero. Tal. Se você já tem o histórico disso tudo, você pode basear pelo histórico e fazer cortes. Cortes onde não é essencial. É muito importante também, principalmente empresas maiores que têm liderança, mas toda empresa pequena tem um gerente, pelo menos. Você tem que fortalecer essa liderança para que ele passe segurança aos colaboradores. Nesse momento está todo mundo em pânico, medo de perder o emprego, medo de ficar doente, medo de morrer, e é fundamental que o dono da empresa e os seus gerentes passem segurança para os seus colaboradores e sejam, acima de tudo, transparentes e comuniquem, mesmo que tenha que fazer alguma medida mais drástica, mas de bom tom, ser sincero, e mesmo que tenha que demitir alguém, justificar por que está fazendo aquilo, e mesmo tendo que tomar medidas duras, que muitas vezes a gente tem que tomar mesmo, é melhor que se faça com transparência do que fugir daquele problema. Tá certo? A inovação, desde que seja custo efetiva, principalmente na área de vendas, que muitas vezes você vai ter que mudar o canal de venda, não gastar dinheiro à toa também, procurar aquela solução que se adeque ao seu negócio. Quem tem estoque, ficar de olho no estoque para não ter muito estoque. Estoque demais é dinheiro parado. Tá? É dinheiro parado. Então, você tem que ter o mínimo de estoque possível, fazer um bom controle de giro de estoque para que você não deixe dinheiro parado e não tenha liquidez. Tá certo? O financeiro, como eu falei lá no começo, é gerenciar o fluxo de caixa. Foco no fluxo de caixa e parar de gastar com besteira. Planejamento estratégico, o que é, então? É o ato de pensar e fazer planos, né, de uma maneira estratégica, e auxilia na definição dos objetivos e estratégias para alcançar os objetivos estratégicos da empresa e usar os recursos da forma mais eficiente possível, aumentando a produtividade. Todo mundo conhece isso aqui, né? Missão, visão, valores, que muita gente bota lá no quadro da empresa e fica aquela coisa meio subjetiva e teórica e tal. Mas o que eu gosto mesmo é isso aqui, ó. Eu gosto dos valores. Eu acho que é importante ter a visão, que é onde você quer chegar. Eu valorizo muito isso. Você tem que ter uma meta. Eu quero ser a melhor construtora até 2022, 2023. Quero ser a melhor clínica do Piauí até 2025. Então, a visão, ela te dá uma meta de onde você quer chegar. Mas uma coisa que eu valorizo muito são os valores, tá? Empresa com valores é outro tipo de empresa. Os valores são aquelas crenças, a regra de comportamento que uma empresa tem, que fazem com que todos os participantes daquela empresa trabalhem de acordo com aqueles valores. Eles são princípios que a empresa tem e que boas empresas têm, né? E que os colaboradores... Eu digo o seguinte, os valores é aquilo que acontece quando você, o dono, não está lá na empresa. Então, assim, como é que acontece quando um cliente chega lá reclamando? Como é que isso se resolve? Como é que acontece quando algum funcionário seu erra? Quais são aqueles procedimentos que são feitos em determinadas situações? E mesmo que você não esteja lá, como é que a empresa funciona? Isso são os valores. Para mim, isso é fundamental dentro de uma empresa. A gente lá na Unimed Teresina, nos últimos 3 anos, a gente tem procurado imprimir valores bem sólidos, principalmente de ética, transparência, trabalho duro, resultados, que são os valores que a gente procura passar para os nossos colaboradores. Aqui eu trouxe só um pouquinho de uma ferramenta só do planejamento estratégico, que é chamada BSC, que é o Balance Scorecard, que na verdade foi só para mostrar como é que é feito isso aqui na prática, que a gente faz um mapa estratégico, traça os planos de ação e depois faz o controle desse desempenho. O mapa estratégico é isso aqui, tá? Esse aqui é o nosso lá da Unimed Teresina. Ele basicamente funciona em 4 dimensões. Se você pegar na base aqui, ele trabalha os recursos, né, que vocês podem ver, gestão de pessoas,
tecnologia da informação. Esses recursos eles são necessários para fazer os processos que rodam dentro da empresa. No nosso caso aqui, carteira de clientes, atenção à saúde, valorização do médico operado, regulação em saúde e a eficiência administrativa. Isso aqui tudo, esses processos funcionando bem, nós vamos ocupar o nosso mercado, né? Nós vamos crescer a nossa carteira, é um crescimento sustentável, com o cooperado satisfeito e reduzir também os nossos custos. Obviamente tem que ter sempre essa preocupação e no final vai dar a linha financeira, que é aumentar a receita, né? E gerar resultados econômicos e financeiros. Esse é exatamente o nosso mapa que a gente segue hoje e eu estou tentando trazer aqui uma coisa prática de uma coisa que a gente já faz. Plano de ação nada mais é do que atividades, né, que têm que ser feitas, implementadas para que se alcance os objetivos estratégicos. E ele tem que ter sempre um prazo, tem que ter um custo, né, definido, um orçamento, quanto vai custar aquilo, e tem que ser validados e acompanhados. Tá? O planejamento, o plano de ação é uma tarefa que você vai desempenhar, desenvolver para que alcance determinado objetivo. E no fim de tudo isso, o Cláudio já está acostumado com isso aqui, todo mês a gente faz a reunião de análise estratégica lá, que basicamente é o que? Acompanhar se o nosso desempenho está sendo de acordo com o que a gente projetou. Isso parece uma coisa complicada, mas isso pode ser feito. Eu faço isso para a minha empresa também, para quem não sabe, eu sou sócio de uma empresa, de uma clínica médica também, clínica de cardiologia, e a gente faz isso aqui, logicamente, com menos, né, informal, com a reunião do sócio, a gente apresenta os nossos números e a gente acompanha se as nossas projeções estão se confirmando. Implementação do planejamento estratégico. Por que tantas empresas fracassam? Porque algumas ficam só no planejamento e não executam. A execução é muito mais importante do que planejar. E, logicamente, planejar mais executar vai dar resultado. Então, para ter sucesso, as empresas têm que formular estratégias e executá-las, tá? Aquilo que planejou para que aconteçam os resultados. Aqui eu trouxe também um modelo de gestão que é muito comum nas empresas, e a gente faz isso no dia a dia, só que talvez alguns não conheçam com esse nome, que é o que chama de PDCA, né? O que acontece? Toda coisa que a gente vai fazer, a gente planeja, né? Isso é muito lógico, planejamento, a gente planeja, a gente executa, né? Que é o do aqui é de fazer, né? Executar, a gente checa para ver se deu certo, e baseado no que a gente checou, a gente monitora, a gente pode confirmar, seguir naquilo, né? Ou melhorar, ou mudar, né? Então, a gente faz todo o tempo esse ciclo aqui. Então, o que é isso aqui na prática? Por exemplo, você deu uma ordem para a sua secretária, melhore tal processo, faça tal coisa, aí você nunca mais foi checar lá, dá 4 meses depois, você volta lá, fulano, você fez, não esqueci, então, por quê? Porque não checou. Então, se você fizer sempre esse ciclo, os processos eles andam realmente. E aqui é que a gente melhora sempre, tá certo? Então, isso aqui é uma coisa que a gente faz bastante também. E o que fazer do ponto de vista operacional nessa crise? Para vender hoje, você tem que inovar, certamente. Todos nós estamos vendo aí várias empresas que a gente tinha costume de frequentar, restaurantes, todo mundo com delivery, né? Novos canais de venda. Então, você tem que procurar seja de que for. O Omnichannel já é uma evolução disso aí, onde tudo isso se integra em dados. Então, por exemplo, aquela coisa, você pega, liga para o Magazine Luiza, né? Compra um celular. Eu já fiz isso com a minha filha que mora lá em São Paulo. Eu comprei no computador, ele entregou numa loja física lá no Magazine Luiza, ela foi buscar lá na loja e pegou o celular. Então, isso aí chama Omnichannel, né? Então, todo mundo está vendo aí os deliveries, drive-thru também, porque está tendo que todo mundo ficar isolado, então está tendo muito isso, tanto em loja, em farmácia. Hoje mesmo, ontem, aliás, fui na Casa das Linhas lá, compramos lá um produto com a minha esposa, cheguei lá, a gente ligou, fez a compra, tal, pagou, cheguei lá, só peguei e fui embora. Tá? Então, quer dizer, as empresas estão inovando para vender. Tá? Uma dúvida que sempre fica é o que fazer com o marketing. A primeira tendência, principalmente quem tem pouco dinheiro, empresa pequena, é cortar logo o marketing, né? Diz que é desnecessário, enfim. Aí
Na verdade, eu tenho uma posição um pouco assim, você tem que fazer o marketing direcionado. Então, você não pode fazer um marketing generalizado e nesse momento que o pessoal não está comprando nada. Entendeu? Se for fazer um marketing, é alguma coisa muito localizada e de menor custo. Mas cortar não. Acho que você cortar o marketing, porque a sua marca ela tem que estar todo o tempo em evidência, ela não pode desaparecer na crise. Então, depois desse momento, vai voltar daqui, se Deus quiser, daqui a uns 2 meses, deve estar voltando aí a normalidade, a sua marca vai ficar. Tá? Como eu falei, gerenciar estoque, né? Já falei sobre isso, porque muito estoque significa pouca liquidez, quer dizer, pouca capacidade de transformar aquilo em dinheiro, certo? Otimizar os colaboradores, por exemplo, lá na Unimed mesmo, a gente pega um colaborador, já pedir para fazer outras coisas, se você está parado, está em casa, porque não pode ir, porque é grupo de risco, você já vai fazer outra coisa, entendeu? Otimizar ao máximo colaborador. Na minha clínica eu também fiz o mesmo. Então, se você reduzir o quadro, você vai ter que pegar um que ele fazia só uma coisa e vai fazer outras coisas também, tá certo? Muita gente em home office, né, que é o novo modo de trabalho, talvez isso aqui fique para sempre para a gente, uma parte, né? E ela é viável para alguns setores, para outros negócios não, mas dá algumas vantagens também para a gente. Economiza energia, água, comida, EPIs nessa pandemia. Vocês sabem que para o trabalhador agora vai ter que voltar, né? Firmino liberou isso, você vai ter que fazer uma série de coisas, vai ter que fazer teste, vai ter que dar material, EPI, equipamento de proteção individual, higienizar bastante lá, e tudo isso é custo alto. Então, você tem que ver se vale a pena você voltar ou não, dependendo do seu custo. A parte financeira, como medidas práticas, o que é que nós temos que fazer? Primeira coisa, negociar com os fornecedores, aumentar o prazo. E outra coisa, nesse caso aí, é melhor você negociar com os fornecedores grandes, porque os pequenos, eles também dependem do seu dinheiro. Né? Então, assim, às vezes, se você quebrar a cadeia, você prejudica mais ainda. Então, aquele fornecedor maior, mais robusto, ele tem maior possibilidade de negociar o prazo. Então, isso aí você tem que realmente negociar. Negociar aluguéis, né? Quem loca, né? Tem que negociar, isso tem sido muito feito, reduzir aluguéis mesmo. Otimizar o contas a receber, ficar eficiente na sua cobrança e principalmente na retenção de clientes. Muita gente deixando de pagar coisas, você pode ter uma equipe ou uma pessoa que ligue para negociar, flexibilizar o pagamento, dividir, dar desconto, mas tem que receber o dinheiro. Aproveitar os benefícios também do governo, né? Suspensão de contratos, né? Diminuição de carga horária, que isso foi possibilitado pelo governo, que foi uma medida muito boa. Tem financiamentos com juros muito baixos agora, até para capital de giro, que geralmente é um juros alto. Você pode até, inclusive, trocar suas dívidas que você já tem mais caras por outra, pegar um financiamento mais barato, pagar a sua dívida cara e ficar com juros mais baixos agora. Então, é uma oportunidade também esse momento para isso aí. De investimentos, tanto na empresa quanto pessoal, nesse momento, você tem que focar na reserva de emergência, é uma prioridade, então você tem que procurar aplicações que tenham liquidez, quer dizer, que você tenha a possibilidade de transformar em dinheiro de forma imediata, tá certo? Normalmente são aplicações de renda fixa que têm menos volatilidade, quer dizer, elas variam menos ao longo do tempo. Logicamente, aqui você está pensando no risco e na possibilidade de precisar de dinheiro de forma mais urgente. Bom, então, de tudo que a gente falou, uma coisa é certa, há um desafio para a mudança agora. E esse desafio, para implementar uma estratégia eficaz, é preciso mudar. É impossível melhorar os resultados fazendo as mesmas coisas de sempre. Tem uma máxima que diz também o seguinte: para você ter dinheiro novo, você tem que gerar um fato novo. Não dá para fazer as mesmas coisas sempre e esperar que você tenha resultados diferentes. Então, e porque muitas empresas ainda têm dificuldade para mudar. A mudança, você tem que ter alguém que lidere esse processo. Nem que seja o dono, algum gerente, algum funcionário, alguém tem que liderar, mesmo que essa mudança reflita diretamente em você. Às vezes, todo mundo vai ter uma perda, provavelmente, nesse momento. Então, tem que fazer. Mudar também pode trazer ganhos enormes, mas algumas perdas vão ocorrer certamente nesse momento. Para mudar, tem que mexer com velhos tabus, conceitos, regras, hábitos, né? Não dá para fazer uma faxina sem levantar o tapete. Mudar é tirar a pessoa de zona de conforto. Hoje a gente está sofrendo muito isso. Quando a gente vai mudar, principalmente funcionários, para fazer outras coisas, ou fazer mais coisas agora porque teve que demitir alguém,
tem sempre aquela resistência, alguma coisa, mas você tem que tirar o pessoal da zona de conforto, porque senão não vai. Também requer conhecimento, habilidade e atitude. É fundamental ter pessoa certa no lugar certo. A pior coisa é ter pessoa certa no lugar errado. Tá certo? E pessoa errada no lugar certo também não é muito bom, não. E o líder aqui tem um papel fundamental. O líder pode ser qualquer pessoa, tá, pessoal? Pode ser o dono da empresa, pode ser um gerente, pode ser algum funcionário que tem esse papel naturalmente, mas precisa de alguém que lidere. O líder ele é o responsável por conduzir o processo da mudança, porque ele compromete as pessoas. Um bom líder, ele engaja as pessoas a fazer o que você quer e implementar o que você deseja. Tá? A maior habilidade de um líder, como já dizia Abraham Lincoln, é desenvolver habilidades extraordinárias em pessoas comuns. Bom, era isso que eu tinha para falar. Essa aqui é a minha sala, né? Aí o Cláudio já conhece essa plaquinha bem aqui, que toda vez que um gerente vem para mim com blá, blá, blá e lero, eu digo, meu amigo, traga os dados para a gente decidir, porque em Deus a gente confia, os outros têm que trazer os dados para ter boas decisões. É isso aí que eu tinha para falar. Obrigado. Se tiver alguma dúvida, a gente conversa. Muito obrigado, Newton. Excelente palestra. Queria te parabenizar pela sua exposição, muito organizada. Mas, como eu sempre faço, eu deixo as perguntas aos companheiros. Já temos aqui alguns companheiros inscritos. E, quando nós fomos começar a nossa reunião, o companheiro JJ Lapa pediu para falar, porque ele conheceu seu pai e tudo, e quer falar antes da gente passar para as perguntas, porque as perguntas vão puxando outros. Eu gostaria de passar, portanto, a palavra ao companheiro JJ Lapa. Desde o tempo do rádio, que foi meu companheiro Newton Nunes. Afinal de contas, um grande cardiologista tem que ser, naturalmente, um grande financista. É o caso do palestrante, que nos motivou, sem sombra de dúvida, através de uma linguagem motivacional e, consequentemente, fazendo com que nós não tenhamos perguntas difíceis para as proposições deles, que naturalmente encontrarão os caminhos melhores para que nós possamos percorrer. Eu quero simplesmente aliar parabéns à palestra do nobre amigo Newton Nunes Filho, e dizer que o seu pai compartilhou conosco a época em que estava na Paraíba, era tão bom que ele também sabia fazer uma economia nas suas finanças, porque ele, lá em Campina Grande, ele ia para Recife para assistir jogos da seleção brasileira. Nós compartilhamos com ele, junto com o companheiro Dídimo de Castro, que justamente agora fez 50 anos de vivência e de motivação na radiofonia piauiense. Aprendi muito, porque, de qualquer forma, o importante é isso. Ele nos comunicou com a linguagem precisa, objetiva, racional, naturalmente fazendo com que nós tenhamos nos meandros da vida as respostas mais autênticas da nossa presença na Terra, para que possamos naturalmente vencer todos os obstáculos, porque o homem é produto do meio em que vive, e justamente se o homem é produto do meio em que vive, já dizia Protágoras, então, consequentemente, nós temos que aplicar naturalmente este silogismo para a nossa vida. Parabéns, Newton Nunes Filho. Obrigado, professor JJ. Lembrando que eu também estudei com seu filho, né, Pedro. Pedro é meu amigo de infância, e estudamos juntos e continuamos amigos até hoje. E meu pai, como você sabe, ele começou a trabalhar desde cedo, com 16 anos, na Rádio Pioneira, sendo locutor esportivo. E que é uma paixão dele, é o esporte, né? Futebol. E depois vieram várias outras coisas aí. Eu também devo muito do meu interesse pelo conhecimento, a coisa ao meu pai, que sempre estudou muito e sempre procurou passar isso aí para a gente também. Obrigado, viu, por suas palavras. Obrigado, companheiro JJ, pela intervenção. Passo a palavra pela ordem ao companheiro Samuel Gonçalves. Companheiros, me escutam?
Está escutando, Nilton? Escuto sim, Samuel. Nilton, parabéns. Não é à toa que você é nosso vice-presidente lá da Unimed. Aula excelente. Conseguiu sintetizar tudo de uma gestão de uma clínica. Você sabe que eu tenho uma clínica também. Eu sei bem como é difícil, principalmente agora nesse momento. Parabéns. A pergunta que eu vou te fazer foge um pouquinho, mas nem tanto. Hoje eu li uma notícia da ANS, ela relatando que a inadimplência dos planos de saúde tá baixa, foi pequena até agora. Provavelmente ligada a um receio que as pessoas têm de perder o plano, né, numa situação dessa de pandemia. Aí a pergunta que eu te faço é: o que é que tu acha, o que é que as operadoras de plano estão pensando aí para o segundo semestre? Se vai ter um impacto, eu me refiro à inadimplência, e se realmente vai chegar, levando em consideração também esse impacto econômico que vai ser muito grande e pode realmente impactar as pessoas que ainda podem pagar um plano de saúde. Queria saber a tua opinião a respeito disso. Certo. Eu vou te dizer até os nossos dados mesmo. Eu sei que você é cooperado, então você... Aqui tem outros, mas são clientes também, e a gente não esconde nada, não, né? A gente é bem transparente. Na verdade, historicamente, a inadimplência situa-se em torno de 10%. Nós tivemos agora em abril, acabei de receber aqui no celular, já de maio, agora o primeiro corte dia 15, mas em abril a gente teve 25%, em média, né? E agora até o dia 15 também estamos mantendo esse patamar de 25%. A nossa projeção mais otimista era de ter em torno de 30%. Sinceramente, a gente esperava mais até. Então, a gente fez projeções otimistas e pessimistas, chegando até 50%. Então, até o momento, a gente tem uma característica na Unimed aqui, que nós temos metade da nossa carteira é pessoa física e metade é pessoa jurídica. Então, o que acontece? Se as empresas daqui para frente começarem a demitir pessoas, logicamente elas vão perder os planos de saúde de pessoa jurídica, né? Mas a carteira pessoa física, ela tende a estar mais preservada. Mas, assim, por incrível que pareça, até o momento, ela está maior na pessoa física do que na pessoa jurídica. Ela não está seguindo a lógica que a gente esperava. Tá? Mas a gente está assim, nesse momento, a gente espera que realmente vá ter demissão do segundo semestre e pode ser que aumente um pouco mais, principalmente a pessoa jurídica, ela aumente. Obrigado, Milton. Obrigado, companheiro Samuel, nosso futuro presidente, atual secretário da gestão, pela pergunta. Pela ordem, o companheiro Winston. Uma palavra, companheiro. Boa noite, companheiros. Estão me ouvindo? Boa noite, sim. Sim, boa noite. Bom, quero parabenizar aí o Nilton pela bela palestra e quero fazer aqui o meu questionamento e quero fazer um comentário sobre o meu trabalho aqui. E baseado no que está acontecendo no meu dia a dia, eu quero fazer esse questionamento. Gostei muito da palestra, dá para a gente aprender muita coisa. E o que eu queria verificar com você é o seguinte. No início, você colocou uma planilha onde os segmentos que vão ter sucesso pós-crise e alguns segmentos que vão ter maior dificuldades. Então, quem trabalha com empresas aéreas, me parece que você colocou, e agências de viagem. Eu sou representante comercial e trabalho representando uma multinacional de linha branca, a Electrolux. Eu, como tinha muitos ali no seu gráfico, eu acabei não identificando alguma coisa sobre eletrônico. Não sei se você pode me dizer alguma coisa a respeito. Eu vou voltar aqui para ver se a gente inclui aqui. Eu acho que ela está ali no meio, viu? Só do que eu vi. A minha curiosidade, na verdade, eu não sei se foi justamente na hora que eu me ausentei, mas enfim, era só para mim saber no seu gráfico
aonde se posiciona esse segmento de linha branca, para os companheiros que não ela tá aqui exatamente no meio, tá? Tá aqui como bens duráveis, né? De consumo duráveis. Ela está no meio da lista aqui. Ela não está nem no extremo de pior, nem no extremo de melhor. Ela está bem no... Mas ainda com vendas, pelo que eu entendi, com impacto médio, né? Médio para pouco. Bom, então, para os companheiros que não sabem, no segmento linha branca, seriam os produtos como refrigeradores, fogões, ar-condicionados, bebedouros. Então, essa é o que chamo de linha branca. Lavadoras de roupa, enfim. Bom, então o que eu queria passar para os companheiros e para o Nilton, a minha experiência. Eu tenho hoje na minha carteira de clientes, Nilton, mais ou menos 200 clientes espalhados em 4 estados: Piauí, Maranhão, Pará e Tocantins. São clientes varejistas, como, por exemplo, o Paraíba, Pintos Magazines, né? Não, o Paraíba eu nem olho o Paraíba, mas só para exemplificar. Então, onde é que é o interessante da história toda aí, para a gente não se alongar muito e eu fazer o meu questionamento? Eu trabalho como representante comercial há 32 anos. Represento a Electrolux há um pouco mais de 2 anos. Fiz a minha carteira de cliente esses 200 e poucos clientes, 200 clientes aproximadamente, ao longo de mais de 2 anos. E como alguns companheiros sabem, eu me ausento muito das reuniões, até porque eu viajo muito. Eu rodo em média de 5.000 a 6.000 quilômetros, rodava, né? Na estrada, de 5.000 a 6.000 quilômetros mês, viajando pelo Piauí, Maranhão, Pará e Tocantins. E o que é que acontece? Pelo fato de viajar bastante, você tem despesa. Você tem despesa de deslocamento, você tem despesa de hotel, você tem despesa de combustível, restaurante e tudo. E agora, por conta da pandemia, eu fiquei em casa e fazendo vendas. E por incrível que pareça, para surpresa aí de vocês, que vocês vão se surpreender, eu nunca vendi tanto na minha vida. Eu estou vendendo de 3 a 4 vezes mais do que eu vendia antes, viajando. Eu nunca vendi tanto à vista na minha vida como eu estou vendendo agora. O à vista da empresa, e a empresa chama-se Electrolux, que eu represento, é uma multinacional. É um depoimento que eu quero passar para os meus amigos e principalmente para o Nilton, e depois eu faço o meu questionamento. Os meus clientes, eu tenho clientes que têm 1 loja, clientes que têm 2 lojas, clientes que têm 5, 7, 9, eu tenho cliente que tem 60 lojas, eu tenho cliente que tem mais de 80 lojas. E aí tem o Grupo Mateus, que alguns colegas sabem que eu atendo o Grupo Mateus. Eu tenho a Pintos Magazine, do Marcos Pintos. Eu tenho, enfim, vários. Eu tenho Casa Sampaio, enfim. Não adianta citar, que são muitos. Então eu atendo um pequeno cliente que tem 1 loja, o cara que tem pequeno, e médio e grande varejo eu atendo. E estou gastando menos em casa, rodando menos e vendendo de 3 a 4 vezes mais. E nunca vendi tanto à vista. E o à vista é o antecipado. O cara paga para poder receber. Então, talvez para vocês deva ser uma surpresa. Diante do quadro que nós estamos vivendo, fazer um depoimento desse. Então, esses clientes, você sabe o que eles dizem para mim, na maioria? Do interior do Maranhão, do interior do Pará, do interior do Tocantins. Eles falam da 2ª quinzena de abril, até ontem, até hoje. Para vocês terem uma ideia, eu falei para a empresa que eu ia parar de vender.
não ia vender, que eu vou só resolver problemas na próxima semana até o final do mês. Esses clientes falam para mim, Winston, para mim é um Natal. Eu nunca vendi tanto como agora. Então, é uma fotografia de momento. Pode ser que daqui a 2 meses a coisa complique, não sei o que e tal. Então, o meu questionamento que eu faço para você, nós estamos diante de uma situação, né, que foge totalmente eu sou um cara muito otimista. Eu acredito muito no que o Paulo Guedes tem falado, que nós vamos sair dessa crise, vamos sair muito mais. Esse meu depoimento, eu quero até que sirva como, eu espero, né, que sirva como energia, como alguma energia positiva para todo mundo. Eu acredito muito e espero que continue assim. Eu não sei se o meu segmento, eu estou sendo privilegiado. E eu até espero que eu continue vendendo, eu espero que as coisas... Mas o que eu posso dizer para você é que a fotografia do momento é essa aí que eu passei para vocês. Tá? Então, o meu questionamento era justamente assim, esses números que a pesquisa mostra de um PIB negativo de 8 pontos, é porque é uma coisa isolada do meu segmento ou realmente é o que... Porque a gente vê muita pesquisa e que no final acaba que não acontece isso, não é o que... De repente é uma surpresa. E eu ouvi uma frase do Paulo Guedes dizendo, olha, vocês vão se surpreender. Então, o que está acontecendo no meu segmento, e a fotografia, eu estou querendo deixar bem claro que é uma fotografia do momento. Eu não sei o que vai acontecer em setembro, como você citou aí. Né? Mas espero que pelo menos sirva um exemplo positivo. Se ele fechou essa porta, ele disse que ia fechar. Então, o meu questionamento é se você tem, paralelo ao que você apresentou, alguma coisa parecida com esse depoimento que eu lhe acabei de falar. Eu vou tirar essa, fechar, é muito interessante isso aí que você falou. Primeira coisa, guarde o dinheiro. Não, primeira coisa é o seguinte, guarde o dinheiro. É a primeira coisa que eu vou lhe dizer. Porque você já fez o resultado do ano, né? Mas assim, é muito interessante. E é lógico que a crise ela não vai afetar todos da mesma forma. Como eu falei aqui, tem segmento que vai ser muito mais afetado. Né? Essa linha aí talvez não seja tanto, eu imagino. E outra coisa, o pessoal não está comprando na praça porque não sabe se vai ter dinheiro para pagar a parcela depois. Talvez já pegue o dinheiro e já compre logo e evite parcelar, por exemplo, não sei. Também tem um depoimento que, de tanto ter live aí, a minha mulher me fez comprar uma televisão maior para assistir live, eu fui no Extra e tinha gente pra caramba comprando eletrodoméstico, televisão, um monte de coisa lá, que eu fui realmente impressionado. E só aproveitando a sua deixa, não tem quase televisão hoje nas fábricas para vender para os lojistas, tá? Não tem. Aí falta... eu também represento uma empresa que fala, Winston, eu não sei quando que eu vou ter televisão para vender. Só para você ter uma ideia. Pois é, eu de certa forma, eu acredito muito no Paulo Guedes, sabe? É um cara que eu boto muita fé nele e eu tenho certeza que ele vai lançar a mão de tudo que for possível para essa economia voltar de novo ao que era, né? O que ele estava desenhando, né? E assim, eu acho que realmente aqui no Brasil a gente vai, lógico, vai ter crise, não é dizer que não vai ter, mas, por exemplo, companhia aérea e agência de viagem, certeza que vão passar dificuldade no final desse ano, porque quem é que vai viajar para a Europa, quem é que vai viajar para os Estados Unidos, sabendo que está rodando esse vírus por lá ainda? Ninguém vai. Né? Então, assim, agora alguns outros segmentos, como o seu, por exemplo, pode ser que realmente ele não sofra tanto quanto outros. Entendeu? É assim que eu penso. E eu acho que a gente não está... Eu fico aqui pensando o seguinte, o que seria da gente se fosse o PT que tivesse ganho esse negócio? A gente está lascado. Então, assim, pelo menos o Paulo Guedes está aí para poder segurar a economia. Eu acho que ele vai fazer o melhor possível. E eu tenho fé nisso também. E só aproveitando que você falou sobre turismo e agência de viagem, eu tenho
A esposa de um amigo meu que foi demitida agora recentemente, trabalhando 20 anos com turismo, trabalhando em agência, ela foi demitida, está fazendo o acerto. E o que eu falei para ele é o seguinte: ninguém vai viajar para a Europa, ninguém vai viajar para os Estados Unidos, que são os lugares que mais o pessoal procura para viajar, mas se ela vai começar a fazer pacotes é aquela história que está na sua planilha, que é a criatividade, né? Que na crise o que vai prevalecer são essas ideias. Então, quando ela começar a fazer pacotes de viagem interna dentro do Brasil, né? Porque quem tem costume de viajar não vai deixar de viajar, não. Mas se você for criativo, você começa a viajar para dentro do Brasil. Tem tanto lugar bacana, tem tanto lugar bonito no Brasil para se visitar. Então é aí que entra isso que está na sua planilha, né? Na dificuldade vai prevalecer quem for mais criativo, né? Perfeito, é isso mesmo. Obrigado, companheiro Winston, pela intervenção. Pela ordem, o companheiro Andrade Júnior. Eu vou pedir só ao companheiro Ricardo Dias que verifique o microfone do companheiro Adilson Carvalho, o governador, que está aberto. Acho que ele deu uma saidinha. Está dando interferência. Ok, obrigado. Companheiro Andrade Júnior com a palavra. Seu microfone, meu amigo, está fechado. Você tem que liberar lá embaixo, no canto esquerdo. Pronto, agora pode falar. Pode falar. Liberei. Quem libera é meu presidente. Bem, esse é meu governador. Depois da palestra do meu companheiro Winston... Não. Não. Eu só fiz... Foi muito boa. A palestra do Winston foi muito boa, realmente. Depois da palestra do meu amigo... motivacional, Andrade. Foi, claro que sim. Queria perguntar, primeiro colocar para o doutor Newton, que realmente o capital de giro e o caixa, assim, algumas pessoas também chamam, é uma coisa sagrada, sempre tive isso sagrado, mas também é hora, como você bem falou, de pensar em empresas tradicionais, como aproveitar esse boom da mudança e também agregar algumas novas práticas para que também se aproveite desse momento de crise, que é uma oportunidade para crescer, porque senão a gente pode passar por esse momento e quando sair, estarmos nossas empresas do mesmo modo como antes dessa pandemia. E usando esse capital de giro sagrado, esse caixa sagrado, é que eu penso que a gente, nesse momento, deve usá-lo para fazer essa mudança que vai necessitar de recursos, de novos sistemas ou de novas estratégias. Sobre o mercado, o Winston falou, você também, doutor Newton. A Bray diria um instituto de pesquisa que faz levantamento de mercado imobiliário na maior parte dos estados do Brasil, São Paulo, Rio e também aqui no Piauí. O Sinduscom aqui também contratou essa mesma empresa. E ela vem fazendo, por conta dela, uma pesquisa a nível nacional sobre essa intenção, esse humor da população com relação ao mercado. E o que tem que se mostrado em março e abril se confirmou, ele está fazendo mensalmente, é que as pessoas estão adiando o seu sonho, pelo menos na aquisição de imóvel, adiando esse sonho algo em torno de 6 meses, diferentemente do mercado do companheiro Winston. Então, é preocupante. E aí eu faço uma pergunta, concluindo, para nos tornar uma palestra também, com o meu companheiro Winston. O que o planejamento, eu vi aí, doutor Newton, que muito bem colocado, e eu estou fazendo até um curso agora na FGV online, aproveitando esse momento de pandemia, exatamente sobre planejamento estratégico. E vi aí que você está bem formatado, esse planejamento na Unimed. Qual é o segredo para que realmente o planejamento estratégico não fique só no papel, para que ele realmente ajude a empresa? Eu estava até vendo quando se tem um planejamento estratégico e você coloca ele realmente em execução,
ele é um diferencial. Eu até imaginei que seria uma grande oportunidade das empresas nesse momento de efetivar um verdadeiro planejamento estratégico que gere realmente um resultado para a empresa. Então, esse é o meu questionamento, doutor. Muito obrigado e parabéns pela palestra. Muito bem, Andrade. Realmente isso aí foi muito interessante. Eu vou te dar um exemplo da minha própria empresa, não Unimed, da minha clínica. Eu mesmo fiz um planejamento estratégico para a minha empresa em 2016. Até hoje, em 2020, eu não consegui implementá-lo, porque agora eu saí da gestão, né, porque eu estou na Unimed, tem outros colegas lá que estão na gestão, mas porque eu era voz, digamos assim, isolada assim, quando você não tem sócios alinhados com você, é difícil. Se você tiver num nível diferente e assim, não é porque cada um tem suas atividades, assim, tem que haver, eu acho que a primeira coisa, se você tiver muito sócio, tem que haver uma confluência de pensamentos. Isso é importante, porque há quem não valoriza, há quem acha besteira, acha que vai... não, porque eu sempre fiz assim, sempre deu certo e tal, isso assim. Quem tem negócio há muito tempo tende a pensar assim, né? Mas faz muita diferença. Então, eu vou dizer a experiência positiva que eu tive dentro da Unimed, que nós introduzimos planejamento estratégico lá em 2018. Assim que a gente entrou, né, lá na gestão, e eu acho que o principal foi que os objetivos a serem atingidos, eles têm que ser construídos a partir, junto com as pessoas que vão executá-los. Exemplo, se você tem lá, não sei se a sua estrutura, se tem gerente, se tem coordenador, enfim, não pode ser uma coisa top-down, quer dizer, de cima para baixo você vai impor e vai acontecer. Ele tem que ser primeiro construído com as pessoas que fazem parte da empresa, para saber o que faz sentido para vocês. Tá certo? Porque assim, o dinheiro e o resultado vai ser consequência dos processos bem feitos. E quem faz os processos? As pessoas. Se as pessoas estiverem lá no chão de fábrica, não estiverem entendendo nada do que tu está fazendo, tu pode pensar na tua cabeça que está fazendo a melhor coisa do mundo, mas a pessoa que está lá embaixo, ela não entende. Então, uma coisa que a gente fez muito foi comunicar. O nosso planejamento, ele partiu desde o começo, de uma reunião, primeiro com os coordenadores mais embaixo, depois com os gerentes, depois houve uma apresentação do planejamento para todos os colaboradores, ou os mais importantes ali, e aí foi comunicado para todo mundo o que ia acontecer dali para frente. Esse é o primeiro, eu acho, o segredo. E a segunda coisa é o acompanhamento. O Cláudio participa como gerente jurídico nosso, fazendo um trabalho bem feito que ele está fazendo lá. Nós estamos hoje com a gestão extremamente profissionalizada. O Cláudio sabe disso. Então, todo mês a gente faz uma reunião, rapaz, que ela chega a durar 6 horas. Ela começa 2 horas, termina 8 horas da noite. Mas a gente tem que ver todos os indicadores. Então, tudo isso aqui é transformado em números, indicadores. Quanto a gente precisa vender por mês, quanto de clientes a gente precisa ter, quanto que esse cliente, em média, tem que deixar dentro, quanto que é a margem de contribuição, enfim, tem uma série de indicadores que a gente acompanha mensalmente. Então, assim, quem não atingiu aquilo que estava projetado, há primeiro uma projeção, né? Ele vai ter que explicar por que não atingiu. Aí, enfim, tem uma série de problemas que pode acontecer e tal, mas já tem que explicar e já traçar o plano de ação que foi que eu mostrei ali, para no próximo mês já trazer corrigido. Entendeu? Então, assim, o acompanhamento eu acho também fundamental. Assim, as duas coisas que eu acho que funcionam é construir junto e acompanhar. Perfeito. Eu tava aqui vendo, Cláudio, presidente, me permita. Fica à vontade, companheiro. Doutor Newton. E, companheiros, eu acho interessante, eu escrevi uma frase nesse curso que eu estou fazendo na FGV, que ele diz assim, doutor Newton, o único objetivo do planejamento estratégico é capacitar a empresa a ganhar de maneira mais eficiente possível uma margem sustentável sobre seus concorrentes. Então, é muito interessante essa ferramenta, realmente. Obrigado, doutor. Obrigado, companheiro Andrade, pela intervenção. Obrigado também ao Newton pelas palavras do nosso trabalho. A gente está cumprindo aí a nossa missão, tentando fazer da melhor forma, ele sabe disso, sempre tentando aprimorar. Companheiro Felipe Salha, pela ordem. Boa noite, companheiros. Em primeiro lugar, parabenizar ao Dr. Newton pela excelente palestra.
nem assim parece ser médico, parece ser um economista, um administrador de empresa, que é o administrador de empresa, mas pelos fundamentos de economia. Mas deixa eu fazer aqui mais uma pergunta como cliente do que como pessoa que está assistindo. Durante 10 anos, eu que ia todo ano negociar a renovação do plano lá dos auditores fiscais lá da Unimed. E todo ano a gente trabalhava em cima do arrecadado, utilizado, o percentual que sobrou, quanto ficou, se deu déficit, se não deu. E aí, positivamente, nunca houve redução. Mas agora nós estamos vendo que, diante da sua projeção mais otimista, mais pessimista, que deu inadimplência de 25, quando você achava que no mínimo seria 30, considerando que nesses momentos de pandemia o serviço utilizado deve ter caído em torno de 70%, 80%, quando for ter esta renovação, vai ter redução nesses planos corporativos? Aí é uma questão, essa é um lado da história, né? O outro lado da história é assim, a gente tem que se preparar muito para enfrentar essa pandemia. Aliás, ainda estamos chegando no auge dela. Então, assim, houve um investimento gigantesco da Unimed para preparar, não sei se vocês sabem, mas o nosso hospital Unimed Teresina, ele é o referência de Covid do sistema Unimed. A gente fez uma estratégia de deixar ele como referência, porque a gente consegue controlar melhor a qualidade, consegue intervir quando a gente acha que está ruim, enfim. E deixamos os outros para os atendimentos, a rede credenciada para os atendimentos das outras patologias. De fato, diminuiu o número de cirurgias eletivas, diminuiu o consumo. Por outro lado, houve um aumento absurdo de custo com EPIs, equipamento de proteção. Nós compramos 20 ventiladores mecânicos. Cada ventilador mecânico desse, em média... E veja, quando a gente começou a comprar ventilador mecânico, não tinha em lugar nenhum. Nós tivemos ventilador confiscado na China, aliás, em Miami, vindo da China. Nós tivemos o ventilador que a gente tinha comprado assim, tinha feito a negociação, né? Confiscado pelo Ministério da Saúde em Brasília. Ele não chegava aqui. E os preços subindo. Cada vez que ia ficando mais raro, porque era uma competição do mundo todo. Então, quando você vê aí que o governador de tal estado comprou ventilador por 190 mil, a gente recebeu proposta de 170 mil. Entendeu? Nós compramos, em média, ventiladores em torno de entre 50 e o maior que eu comprei foi 90. Mas porque tudo vocês são empresários, vocês sabem, tudo é oferta e demanda. Se você tem o mundo todo querendo comprar um produto que está escasso e outro você não tem nem garantia que chega, então a gente teve um gasto absurdo para preparar o hospital, porque a prioridade nesse momento nem era econômica, era deixar o hospital preparado, como ele está hoje, para que qualquer um de nós que for beneficiário da Unimed vá ter o hospital. Eu lhe garanto com toda a segurança, o hospital da Unimed hoje é o melhor hospital para se tratar dessa doença. É o melhor, o mais preparado, não falta nada lá, tem tudo que precisa ter. Agora, o custo foi enorme para fazer isso. A gente mudou a estrutura, adequou a estrutura, fez reforma, comprou ventilador, contratou a equipe, teve que pagar mais a equipe, porque a gente passou a competir com o Estado, oferecendo mundos e fundos para ter equipe. Então a gente teve que bonificar as pessoas para ficar. Agora aí saiu uma não sei se foi medida provisória, aumentando a insalubridade dos funcionários para chegar a teto máximo a 40%. Tudo isso é custo. Agora o Firmino não tem que testar 1.300 funcionários para fazer teste rápido. Cada teste rápido custa R$200 em média. Para a gente, a preço de custo. Então tu multiplica aí por 1.300. Tudo isso são custos da pandemia que não estão nessa conta aí, certo? Então, assim, normalmente, a renegociação dos planos PJ, né, que é diferente da pessoa física, das empresas, ele é baseado na utilização do ano, né, vigente daquela carteira, né, e aplica-se índices baseado nisso. O que a gente pretende implantar para melhorar essa relação nos próximos anos, se tudo der certo, é a gente implantar a saúde corporativa, que é agir dentro das empresas com a nossa equipe para que a sinistralidade, quer dizer, o gasto dentro das empresas,
pelos funcionários seja menor, porque aí todo mundo ganha, né? A própria empresa ganha, porque sinistrando menos, gastando menos, o reajuste vai ser menor, tende a ser menor, a gente ganha, porque também não quer que gaste muito, também não quer que o reajuste seja tão grande, porque senão a gente vai perder, porque tem gente no mercado, quando você é dono de empresa que vai oferecer esse benefício, obviamente o custo, ainda mais no mercado pobre como o nosso, o custo ele é muito importante. Agora, qual é a rede hoje que está mais segura para ser tratada dessa doença? É a Unimed. Você pode até ter Mediplan humana, o Mediplan, a Prontomed reservou não sei quantos leitos para o Estado, vai faltar leito. Entendeu? Então, é isso que eu estou dizendo. A gente foca na qualidade da assistência. Obviamente, como eu mostrei lá na palestra também, a qualidade tem um valor, e pelo valor a gente cobra um pouco a mais por isso. E é isso que é feita essa equação. Obrigado, companheiro Felipe Salha. Nós temos mais um inscrito, que é o nosso companheiro Fábio Martins. Com a palavra, companheiro. Boa noite, companheiros. Parabéns, Newton, doutor Newton, médico muito competente, que já demonstra sua qualidade aqui em Teresina há bastante tempo e que também realmente apresentou uma palestra muito... gostei muito técnica, muitas informações que realmente podem fazer a diferença na gestão das empresas. E eu fiquei um pouco preocupado ali, Newton, com aquela questão da disponibilidade das empresas para investimento. Porque a gente sabe que o governo não demonstra ter condições de arcar com as despesas, que dirá dos investimentos que são necessários para fazer frente a uma demanda que não diminuiu por causa da pandemia. Essa demanda provavelmente aumentou em todas as áreas, de saúde, de saneamento, de educação, de segurança, de tudo. O setor privado também descapitalizado, faturando pouco, sem ter condições de fazer frente aos investimentos que a sociedade precisa. E o PIB com essa perspectiva de grande queda. Então, a minha pergunta vai no sentido de onde você vislumbra a maior contribuição para a recuperação, se é do investimento público ou do investimento privado. Essa é a minha pergunta. Essa é uma boa pergunta. Certo? É o seguinte, o que eu acho? As empresas que fizeram a lição de casa, que tinha que ser feita antes da pandemia, que é exatamente você ter um capital de reserva para fazer frente. Isso que aconteceu na economia é o que se chama de cisne negro, né? É uma coisa que ninguém espera e de repente uma catástrofe. Lógico que as empresas que têm melhores marcas e têm mais, vamos dizer assim, lastro, né? Que tem reservas, eu te digo com toda a segurança. O que está fazendo a gente enfrentar esse momento agora, nós da Unimed? Foi os bons resultados que nós tivemos em 2018 e 2019. Esses resultados fizeram com que a gente tivesse caixa, né, para bancar as estruturas que a gente modificou. E você sabe que a gente garantiu até um pagamento para o cooperado, né, para que o cooperado também não passe dificuldade, que é o dono da empresa, sócio. Enfim, a gente procurou equilibrar, lógico, tudo dentro do racional, baseado em dados, calculando todo mês, a gente faz essas contas direto, entendeu? Eu estou aqui, estou com o celular de olho na ocupação lá do Hospital Primavera, né, aqui pelo aplicativo. Então, assim, tudo é calculado, mas o que permite... esse aqui é um aplicativo que eu tenho, que eu fico aqui de olho nele, não sei se cada luz aí não dá para ver, mas eu fico de olho nele direto, o tempo todo, para saber como é que a gente está. E, assim, primeiro, para segurar a onda agora foi isso. Foi a lição de casa feita antes. Tá? A gente fez investimentos bastante racionais. O que me preocupa é que a gente perdeu bastante receita agora. As aplicações financeiras estão com rentabilidade baixíssima, como a gente só aplica em aplicações de baixo risco, pelo tipo de negócio, né? A gente não pode correr risco, diferente da gente pessoalmente, você pode comprar ação, pode fazer o que quiser, mas para uma empresa você tem que
colocar as aplicações em aplicação de baixo risco. Então, aquilo que rendia 6%, 8% ao ano está rendendo 3%. Tá? Então, assim, a gente perdeu a receita financeira, importante, mas fez a lição de casa, deixou uma reserva. Daqui para frente, o que a gente fez, Fábio? É como o Andrade falou, e acho que outro colega falou aí também. Você tem que ser criativo, tá? Você tem empresa também. O que a gente fez na Unimed? A gente implantou um núcleo de retenção, onde a gente tem todo um script. Por exemplo, a pessoa não paga, a gente liga, aí entende o motivo por que ele não paga, pergunta se ele pode pagar de tal forma, faz a negociação com ele ativamente. A gente está com o script todo já ativo. Antes, como é que funcionava? Não, o cara não pagava, 60 dias você cancela o plano e acabou-se. Hoje não. Hoje a gente identifica com um núcleo nosso, certo? De inteligência, qual é aquele beneficiário que vale a pena reter. Tipo assim, o cara pagou a vida inteira, 20 anos pagando, não gasta o plano, é um bom cliente que a gente chama. E por alguma situação pontual, ele está em dificuldade, como muitos vão passar. Mas é um cliente que é um cliente bom para a gente. Então, a gente procura ativamente reter aquele cliente. Então, essa é uma estratégia que a gente está fazendo agora. Logicamente, também a questão dos custos, nós estamos pisando no freio pesadamente agora. Gastamos só o necessário para enfrentar o coronavírus. Tá? Todos os outros contratos a gente travou e não foi para frente, coisas que são importantes, mas não são urgentes. Tá certo? Provavelmente vai deixar para o ano que vem. Então, a gente também fez esse controle de caixa no sentido de priorizar o que era necessário para agora. Tá certo? Então, eu acho que as empresas, elas têm, por exemplo, você tem uma empresa de radiologia, Fábio, que vai abrir, né, como todas tem que abrir, já dentro, aí tem um custo lá de fazer os testes, tem um custo de ter o material, EPI, enfim. Mas tem que ter uma estratégia de chamar de volta os seus clientes àquela carteira que você já tinha. Tá? Os médicos vão começar também. Eu, por exemplo, estou fazendo teleconsulta, então estou gerando exames. Então vai ter exame, não tanto quanto tinha, mas tem que começar a ter uma estratégia e botar o freio no custo mesmo. Se precisar, eu tenho 6 funcionários, suspendi 4 contratos. Estou com 2 funcionárias agora, e nós vamos reabrir agora essa semana, vou chamar de uma por uma, de forma muito pensada, passo a passo, daqui para frente. Então, acho que é isso. Do governo, eu realmente confio na escola do ministro Paulo Guedes, que é um desenvolvimentista. Então, assim, nesse momento, numa crise dessa, como fizeram os países ricos, tem que ter injeção do governo. Não tem como um país desse superar essa crise sem uma injeção pesada do governo. Tá certo? Ele vai ter que enfrentar, vai ter que liberar mais créditos, fazer abonos, né? E diminuir a carga fiscal sobre determinados setores produtivos, mas vai ter que vir ajuda. Lá nos Estados Unidos teve um pacote trilionário. Inglaterra, Alemanha, todos liberaram grana. Não tem como superar essa crise geral no país sem o governo soltar dinheiro e investir. E eles vão fazer isso aí é certeza. Obrigado, companheiro Fábio, pela pergunta. Mais alguém quer fazer alguma intervenção? Alguma colocação? Mais algum companheiro? Então, companheiros, eu queria agradecer muito ao nosso palestrante, ao Newton, por ter aceitado o convite. Como vocês perceberam, ele ficou aqui com a gente, mas tendo demanda a resolver, realmente está bastante dedicado nesse momento de crise. Por isso que eu convidei, porque como eu fui gestor público, também trabalhei muito com essas situações de crise. Até brinquei com ele ontem, que eu não invejava a situação dele. Eu também sofri muito quando eu era gestor. E assim, mas é um grande aprendizado, a gente cresce bastante, né? E ele que é uma pessoa muito serena, centrada, ele está conseguindo realizar um excelente trabalho, porque ele é muito estudioso. Por isso que eu achei relevante trazer para a gente aqui, porque eu vi de perto o trabalho e a preocupação dele em inovar. Ele não falou aqui, mas ele está participando de muitos eventos, inclusive em nível internacional, sobre tecnologia de gestão. Tem muita coisa que ele está envolvido aí para superar esse momento. Por isso que eu achei interessante convidá-lo para dar essa luz para a gente aqui, em alguns pontos que ele crê, que ele acha importante, e a visão também
de momento e, sobretudo, para frente, né? Porque eu acho que a crise, todos nós sabemos que ela existe e vai existir mais ainda. Então, a gente tem uma visão em perspectiva muito interessante. Como disse o companheiro Winston, demonstrando na prática que alguns segmentos vão ter um resultado diferente. E até segmentos, como ele mesmo disse, que surpreendem, né? Ele mesmo imaginou que trabalha há 30 anos nesse segmento, nunca imaginou se deparar com uma situação dessa e com um resultado desse. Então, realmente, eu queria agradecer muito a presença do Nilton, agradecer a participação de todos os companheiros nessa nossa reunião. Mais uma vez, estamos aqui superando as 10 horas na reunião com o quórum. E já também aproveitando, por fim, para anunciar a nossa próxima palestra da próxima quarta-feira, já está confirmado. O companheiro Wilson Gondim já tinha colocado a sugestão, eu acho que há 15 dias, há 2 reuniões, do Dr. Cerqueira Dantas, para falar sobre o Covid e as políticas de enfrentamento ao Covid, se houve acerto, se não houve, a visão dele, que já é conhecida por alguns, acho que todo mundo ouviu alguns áudios colocados, e aí certamente ele daqui a mais uma semana, e com o decreto confirmado hoje, a prorrogação pelo governo do estado, até o dia 7 de junho, acabei de confirmar aqui, então até dia 7 de junho continuamos nesse momento, então certamente ele vai trazer aí elementos para que a gente possa perguntar e esclarecer e ouvir um outro ponto de vista, tá? Ouvir e perceber outras opiniões. Então, eu já de antemão convido todos os companheiros a fazer frente na próxima reunião e agradeço muito a participação de todos aqui e declaro assim encerrado. Presidente, Opa, companheiro Mário. Antes de você encerrar, eu só queria... Você falou que tinha pretensos futuros sócios, né? Não, eu disse concorrentes. Possíveis. Isso, candidatos. E o Rotary Fátima, ele está recebendo agora e fazendo posse virtualmente de uma nova sócia. Então, o que eu queria dizer é que a gente não precisa aguardar o retorno das reuniões presenciais para a gente fazer esse ingresso dos novos companheiros, se assim for o caso, desde que eles concordem, né? Podemos iniciar o nosso procedimento, já é online, já tinha feito isso antes, o procedimento de seleção, e fazer a posse virtual, se for o caso. Mas, Mário, quem é que vai pagar o jantar deles? Virtual. Jantar vai ser por conta do Felipe Salha. Com esse canal novo dele aí no YouTube, ele faz o jantar virtual também. Pode entregar na casa de cada um. Eu quero comunicar aos companheiros que gravando ainda, hein? Eu dou a vara de pescar e o anzol. Você pega o peixe. Certo, companheiro. Vamos terminar a nossa reunião e depois a gente fica em companheirismo. Mas, companheiro Mário, muito obrigado pela disponibilidade também e pela lembrança. Eu vou conversar com os candidatos, existem 2 candidatos até o presente momento. Se alguém tiver também alguma indicação, para que a gente já possa fazer esta semana, para dar tempo de passar pelo DQA, né, cujo presidente é você, companheiro, para verificar na sua comissão, para fazer a avaliação e cumprir os passos aí de ingresso do clube, que será uma honra muito grande para mim ainda finalizar a nossa gestão, porque o tempo passa muito rápido, né? Nós já vamos para o final de maio, eu só tenho mais um mês de gestão, 1º de julho assume o companheiro Samuel, nós temos também que programar a posse, que certamente vai ser uma posse virtual. Virtual não, né? Real, mas através de uma teleconferência. Posse é real. Posse é real. Processo é virtual. O processo é que é através da teleconferência. Mas, companheiros, muito obrigado. Mais uma vez, uma boa noite, uma semana abençoada com muita saúde. E declaro encerrada a nossa 33ª reunião ordinária do Rotary Clube de Teresina Pissarra.
Boa Ano noite, rotado 2019-2020, muito obrigado, boa noite e sigamos em companheirismo. Boa noite, presidente. Boa noite. Agora é a nossa hora. Agora é hora de lascar o pau. E Para para de aí. gravar, rapaz. Deixa eu parar a gravação.